E aí galerinha, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Poliedro através do capítulo 4, Seria Mesmo uma Belle Époque. O capítulo 4, pessoal, ele vai se debruçar sobre os principais antecedentes que vieram antes lá da Primeira Guerra Mundial e como esses antecedentes têm relação direta com os assuntos que nós já vimos estudando, como o neocolonialismo e o imperialismo, beleza? O grande conceito aqui que vocês devem pegar é o conceito de paz armada, que é baseado no provérbio antigo latino que fala "si vis pacem para bellum", ou seja, se quer paz, prepara-te para a guerra. Ele vai descrever com perfeição esse contexto histórico europeu que nós estamos vivendo. A paz armada é uma época em que o mundo se preparava muito rapidamente para a tragédia da Primeira Guerra Mundial. Desde os últimos anos do século XIX, mais especificamente lá na década de 1870, a Europa passa a entrar numa espiral de tensões e conflitos latentes que atravessou mais de 40 anos. Diversos motivos levaram o continente a essa escalada de tensões e confrontos, que culminou também num grande investimento na indústria bélica e no desenvolvimento de tecnologia de guerra naquela época. Entre um desses grandes fatores que mais tarde desembocariam na Primeira Guerra Mundial, é necessário a gente destacar o primeiro deles, o processo de unificação da Itália e da Alemanha, que após sucessivos conflitos e revoltas, conseguiram consolidar suas respectivas unificações, tornando-se estados autônomos e soberanos. Na prática, isso fez com que toda aquela pacificação, desde a Conferência de Viena, fosse aos poucos sofrendo um processo de fragilização. Além disso, a unificação da Itália e da Alemanha foi bastante conflituoso, principalmente quando a gente vai falar sobre o caso da unificação alemã, que travou guerras com a Áustria, com a Dinamarca e com a França, inclusive retirando parte do território francês, que eram as províncias lá da Alsácia e da Lorena. Isso, pessoal, gerou, entre outros problemas, que torna a Europa ainda mais tensa. Os franceses, derrotados em 1870 e tendo perdido territórios, gerou uma profunda crise financeira no país, alimentando, quanto aos alemães, um comportamento revanchista bastante acentuado, causando tensão no centro do continente. São desses conflitos que lá no início do século XIX, esse clima de tensão entre as grandes potências europeias passava a entrar num estado quase de conflito inevitável. Então os países eles procuraram organizar os seus exércitos, suas forças armadas, buscar alianças com outros países, criando acordos não só econômicos, mas também militares. Então, em 1907, são criadas a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, pessoal, reunia a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. E a partir de 1882 tinha o objetivo de enfrentar o expansionismo francês dentro da Europa. Além disso, tinha os interesses também de lutar pelos domínios neocoloniais lá na África e na Ásia. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano incorpora-se à Tríplice Aliança e, por sua vez, passa a alimentar sua rivalidade contra a Rússia. A Bulgária, que tem grandes interesses lá na Península Balcânica, que nós vamos falar já já, também se alia à Alemanha durante o conflito, e a Itália, embora pertencente à Tríplice Aliança, durante o conflito armado que foi a Primeira Guerra ou a Grande Guerra, passa a apoiar os rivais da Tríplice Entente. Já a Tríplice Entente tem por base um acordo chamado de Entente Cordiale e foi formada lá em 1904 pelo Reino Unido e pela França para se opor ao expansionismo germânico. Em 1907, eles recebem a adesão da Rússia e se transformam de fato na Tríplice Entente. Durante a guerra, outras 24 nações iriam se aliar à Tríplice Entente contra os aliados.
Dentro desses antecedentes, pessoal, é importante a gente destacar que a Europa parecia que estava se tornando um barril de pólvora, esperando apenas um estopim, apenas uma faísca para desencadear um conflito. Essas rivalidades eram, na prática, rivalidades econômicas descendidas lá do imperialismo. A entrada de novas potências industriais imperialistas no cenário internacional, que eram a Itália e a Alemanha, acaba aguçando as rivalidades nos seus interesses econômicos e industriais e, em particular, sobre a repartição dos mercados e territórios neocoloniais. É importante também lembrarmos que dentro dessa expansão imperialista dentro da Europa, países menores passaram por muitas influências dessas potências europeias. Tanto que surgiram duas doutrinas de unificação cultural dentro da Europa naquela época, incentivando o imperialismo de países como a Áustria-Hungria ou como a Rússia. A primeira delas seria o pan-eslavismo, que defende a união de todos os povos de origem eslava da Europa Oriental, incluindo os que estão sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E é uma doutrina que vai se manifestar pela primeira vez a partir da Rússia, que buscava, através da anexação de novos territórios, uma saída para o mar Mediterrâneo. Já a segunda ideologia seria o pan-germanismo, que propunha a consolidação de um bloco de países de origem germânica e tinha por grande interessado a própria Alemanha, que naquela época era chamada de Império Alemão. Nessa disputa por domínios coloniais, criando assim um dos mais fortes antecedentes para a Grande Guerra, foi a disputa entre a França e a Alemanha, que reclamavam, ou seja, disputavam a região do Marrocos, no norte da África. Uma conferência internacional decide em 1906 ceder o território marroquino à França a uma pequena faixa de terra no sudoeste da África, a Alemanha. Descontente com a decisão, o Império Germânico ele vai promover conflitos junto à Alemanha em 1911 e acaba recebendo da França parte do território do Congo. Já na região da Península Balcânica, esses conflitos eles vão se aprofundar ainda mais, principalmente do que tange a dominação imperialista nos países que existiam naquela região. Os enfrentamentos, por exemplo, entre a Sérvia e a Áustria na Península Balcânica colaboraram muito para acirrar as diferenças nacionalistas entre os países da Europa. Apoiados pelos russos, os sérvios tentam conter a expansão da Áustria. Em 1908, a Áustria anexa a Bósnia-Herzegovina, impedindo que a Sérvia organize uma nação unificada em torno de um mesmo estado, que passa a ser incorporada pela Rússia. Em meio a tantos interesses econômicos, industriais, disputas de mercado, disputas imperialistas, disputas neocoloniais, em 1914 a Europa estava às portas de um conflito de fato. As rivalidades entre as potências europeias, as questões nacionalistas no continente, principalmente na região dos Balcãs, e o crescente extremismo nacionalista tomavam proporções extremamente preocupantes. Após uma série de conflitos sociais de cunho nacionalista nas províncias da Bósnia e da Sérvia, partes do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand foi destacado para ir até a cidade de Sarajevo, que é a capital atual da Bósnia-Herzegovina, para tentar conter a onda nacionalista e apaziguar os ânimos dos sérvios e bósnios, assegurando a manutenção do controle imperialista da região. O que o arquiduque Franz Ferdinand lá do Império Austro-Húngaro não sabia é que sua visita à cidade de Sarajevo iria culminar também com a sua morte. Um jovem chamado Gavrilo Princip, que fazia parte de uma organização nacionalista denominada Mão Negra e defendia a independência da região em relação ao Império Austro-Húngaro, planejou um atentado ao representante do imperador. Porém, o ataque foi realizado por membros da organização Jovem Bósnia, outro grupo nacionalista sérvio que atuava para a separação em relação ao império que dominava a região.
Basicamente, a morte do arquiduque Franz Ferdinand vai ser considerado historicamente como o fator que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Diante do impasse, pessoal, o Império Russo prontamente defende os interesses da Sérvia nesse conflito. Já o Império Austro-Húngaro recebe ajuda dos seus aliados do Império Germânico. E a partir daí, o intricado sistema de alianças que vinha sendo formado na Europa desde o final do século XIX arrasta a maior parte do continente para o confronto. A Primeira Guerra Mundial, que se iniciaria a partir dessas declarações de guerra, marca o fim de uma era e o começo de outra na história da Europa e do mundo. O assassinato do arquiduque foi de fato o estopim para o maior conflito da história da humanidade até então, pondo fim à chamada paz armada que debatemos lá no início da aula e inaugurando um período de tensão e violência em uma escala nunca antes imaginada pelo mundo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a leitura do capítulo 4 lá do livro de história e também resolver as atividades nas páginas 82 a 84. Na próxima videoaula nós vamos estar corrigindo juntos essas questões, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.